Se conselho fosse bom, eu estaria te vendendo ele, não te dando de graça. Quem é que nunca ouviu essa expressão, né? E, cara, você já parou para pensar, de fato, o que é um conselho? Será que os conselhos realmente servem para alguma coisa? Ou será que é inútil? Porque na maioria das vezes a gente ouve um conselho e a gente simplesmente descarta ele, joga fora, porque acha que não serve para nós. Mas um conselho, ele não é nada mais, nada menos do que, vamos simplificar, do que um mapa. É um mapa. Um mapa, imagina aí um mapa mundo. E imagina que cada pedaço desse mapa foi completado por pessoas, ou seja, essas pessoas que compartilharam da sua experiência para criar esse mapa é o que eu poderia chamar de tradição. Uma tradição, cara, no meu conceito, não é nada mais nada menos do que sabedoria provada ao longo do tempo através de tentativa e erro. Ou seja, é a experiência. A experiência de alguma pessoa leva ela a crer em uma verdade. E aí, essa verdade é um pedaço do mapa. E ela junta com vários outros pedaços e forma esse mapa gigantão. Esse mapa, é óbvio, não é completo, ainda mais se a gente for parar para pensar sobre tantas coisas, né? Tantos assuntos, tantos caminhos para o mundo. Mas qual que é a grande questão aqui? É que você, como um ser humano super inteligente, cara, se eu fosse você, eu não, de forma nenhuma, descartaria um conselho sequer. Mas eu utilizaria dessa vertente, dessa verdade, para expandir o seu próprio conceito de vida, para expandir o seu próprio raciocínio, né? Para expandir o seu próprio mapa. Você pode, inclusive, cara, tem uns negócios hoje. Eu trabalho com tecnologia e gel, né? E a gente vê, cara, as ortofotos. Ortofotos são fotos tiradas de aviões, de municípios, por exemplo. Uma cidade inteira passa várias vezes o mesmo avião, tirando fotos de ângulos diferentes, para poder você ter uma imagem tratada no final. Todas essas imagens tiradas, mais de centenas, milhares de imagens tiradas, elas são tratadas e elas são unificadas. E essa unificação dessa imagem tratada, né, para que inclusive os ângulos eles possam, da imagem, né, ele possa ficar, digamos assim, plano, porque como a Terra é redonda e os diferentes ângulos e tal, e aí dá uns negócios lá de na sombra e as casas que ficam para um lado, a outra para o outro e tipo assim, eles fazem um tratamento de imagem e deixa ela totalmente plana, como se fosse um mapa mesmo plano, né? Eles chamam isso de ortofoto. E aí, o que, que acontece? Existem diferentes ortofotos, por exemplo, ortofotos tiradas de épocas diferentes, entende? E aí você pode, analisando esse mapa, você pode usar camadas de ortofotos diferentes para poder analisar coisas diferentes. Por exemplo, de datas específicas, ou então não sei, de repente o planejamento da cidade ao longo do tempo, sabe? Como foi mudando, diferentes contextos que você pode analisar essas diferentes imagens, contrapondo elas, sabe? Trazendo ela para diferentes camadas, para você comparar elas umas às outras. Então, cara, seria essa mesma ideia. Você pegar um conselho de uma pessoa, cara, por mais que ela já tenha passado pelo que você passou. E assim, eu não estou dizendo que você tem que tomar esse conhecimento para si, se apropriar dessa realidade que ela te passa e simplesmente esquecer, por exemplo, sei lá, o seu sonho ou o seu caminho, sabe? Você precisa trilhar o seu próprio caminho. Mas se você trouxer esse conhecimento, essa experiência dessa pessoa para você, cara, com certeza, eu tenho certeza que você vai economizar pelo menos um mínimo de tempo possível, porque você já vai ter uma ideia do que é esperado. Você já vai estar meio que é, você já vai estar meio que esperando mesmo, sabe? Eu esqueci a palavra certa para isso, cara. Mas você já vai estar preparado, digamos assim, minimamente possível para para as ideias,
para as verdades que aquela pessoa já te retratou, entende? Para o caminho que aquela pessoa já te retratou. Então, você estando minimamente preparado para isso, você vai conseguir, de repente, inclusive, alcançar patamares que essa pessoa lá atrás não conseguiu, cara, por de repente não ter essas várias pensamentos divergentes para que ele pudesse unificar em um único, de repente porque ele não deveria ter instrução necessária, de repente porque ele não deveria ter oportunidade necessária, de repente porque ele não teria, inclusive, talvez, a disposição necessária que você tem, inclusive. E assim, isso é mais um conselho em si, deveria ser, digamos assim, o conceito do conselho, ele é algo mais motivador, digamos assim, do que necessariamente estagnador.